Olá, como é bom ter você aqui em mais um episódio da série Filho da Promessa. No episódio anterior, compartilhei com você que esta série nasceu durante o meu próprio tempo de espera. Deus não esperou o meu milagre chegar para começar a usar a minha história. Ele me chamou para caminhar com outras mulheres enquanto também continuo aprendendo a confiar nele. Hoje nós vamos iniciar o primeiro dos 4 tempos dessa caminhada, o tempo da frustração e da dor. Mas antes de falar da dor, quero pedir que você volte comigo para um tempo muito especial. Lembre-se comigo de quando esse sonho ainda parecia tão simples. Lembre-se de quando você imaginava como seria segurar os seus filhos nos braços. Lembre-se de quando você sonhava com o quarto, com o nome, com os primeiros passos, com um sorriso. Talvez esse sonho ainda esteja vivo dentro de você. Ou talvez ele tenha sido interrompido por um diagnóstico. Eu também conheço esse sentimento. Desde criança, eu sonho em ter uma filha. E essa filha ela já tem até nome. Ela se chama Ana Esther. Sempre que eu falava dela, eu sorria imaginando o dia em que Deus a colocaria nos meus braços. Quando me casei com Rubens, nós começamos a preparar a nossa casa e a nossa vida para recebê-la. Mas passaram-se os meses, vieram as tentativas, os exames e junto com eles o diagnóstico. E eu descobri alterações hormonais que comprometiam minha fertilidade e a dificuldade da ovulação. Naquele tempo parecia que o chão tinha desaparecido debaixo dos nossos pés. A única pergunta que passava pela minha cabeça era: Senhor, e a minha pequena Esther? Talvez você tenha já feito perguntas parecidas. Talvez o diagnóstico tenha tentado convencer você que o seu sonho acabou. E é aqui que eu quero fazer uma pausa muito importante. Nós precisamos respeitar os médicos. Eles são profissionais capacitados, eles estudam, investigam, acompanham tratamentos e são instrumentos importantes no cuidado com a nossa saúde. Respeitar um diagnóstico faz parte da nossa responsabilidade, mas o que não podemos permitir é que o diagnóstico determine toda a nossa esperança. Foi durante esse processo que Deus começou a mudar a maneira como eu enxergava a minha caminhada. Enquanto buscava respostas, comecei a mergulhar na palavra de Deus. Logo nas primeiras páginas da Bíblia, encontrei algo que me chamou profundamente minha atenção e vou compartilhar com vocês. Gênesis 1:28 diz assim: E Deus abençoou o homem e a mulher e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos. Depois comecei a observar outras mulheres da Bíblia que também viveram a dor de não conseguir gerar filhos. E eu encontrei na Bíblia 3 histórias que transformaram completamente a forma como eu olhava para minha própria vida. A primeira, Sara. Ela recebeu uma promessa direta de Deus que dizia para ela que ela geraria um filho. Mas o tempo passou, os anos se passaram e esperar ficou cada vez mais difícil. Talvez hoje você seja uma Sara. Você recebeu uma promessa do Senhor sobre a sua herança, mas o tempo da espera enfraqueceu a sua esperança. Depois eu encontrei a Ana. Ela não recebeu uma promessa direta do Senhor falando que ela teria um filho, mas levou toda a sua dor para a presença de Deus. Ana orou, perseverou, fez um voto com o Senhor e Deus ouviu o clamor de Ana. Talvez hoje você seja ela, como ela. Você não recebeu nenhuma promessa de Deus, mas continua buscando o Senhor, clamando pelo seu bebê.
E por fim encontrei Sunamita. Ela nem sequer havia pedido um filho. Foi o profeta quem percebeu a dor silenciosa daquela casa e anunciou uma palavra de Deus sobre a sua vida. Talvez hoje você nem esteja vivendo essa luta, mas você conhece alguém que vive essa luta todos os dias, à espera do milagre da sua herança. Quem sabe Deus queira usar você como intercessora para fortalecer essa mulher em oração e lembrá-la de que ela não está sozinha nessa caminhada. Hoje eu não quero que você saia desse episódio com todas as respostas. Eu quero apenas que você responda uma pergunta. Com qual dessas mulheres você se identifica hoje? Você é Sara, que recebeu a promessa que Deus lhe daria um filho, mas que o tempo do processo dessa promessa enfraqueceu a sua fé. Você é a Ana, que não recebeu nenhuma promessa direta de Deus, mas que você todos os dias clama ao Senhor pedindo essa bênção e esse milagre. Ou você é o profeta, que conhece uma mulher que vive esse tempo dessa enfermidade. E Deus vai te levantar como intercessora para interceder por alguém que precisa de oração, de ajuda, de alguém para caminhar com ela. Essa caminhada apenas começou. Nos próximos episódios, nós vamos descobrir que existe um caminho entre o diagnóstico e o milagre. E esse caminho passa pela esperança, pela fé, pela perseverança e pela confiança em Deus. É essa caminhada que eu quero fazer ao seu lado. Venha caminhar comigo. Nos próximos episódios, nós vamos caminhar sim. Toda essa caminhada até chegar no nosso milagre. E o Deus que toda vez que falou sobre infertilidade na Bíblia, Deus fez a obra para o nome dele ser glorificado. E eu tenho fé e esperança que assim também vai ser na minha vida e na sua vida. Toda terça-feira nasce aqui um novo episódio da série Filho da Promessa. E eu te espero na próxima terça-feira. Enquanto isso, lembre-se, o diagnóstico pode fazer parte da sua história, mas ele não vai definir quem você é e o que você pode ou não viver na presença de Deus. Um grande abraço e eu te espero.